noite a todos. Olá, olá. Então, Paula, como é que estás? Está tudo ótimo. Tudo ótimo? Estamos aqui numa mera conversa, é muito bom estar Bom, contigo. Muito obrigada por esta olha, Paula, oportunidade. antes de mais nada, muito obrigado, porque antes da amizade que temos, acima de tudo, não é? Temos aqui uns pontos que se interligam nos nossos projetos e resolvi fazer-te este convite. E, Paula, muito obrigado por teres aceitado, não só na base da amizade, mas a nível profissional também. Para mim é que é uma Paula, grande honra estar aqui contigo. Sabes que eu não, gosto imenso do teu projeto e estamos juntos. isto não é uma questão, nem é uma questão de honras, nem é uma questão de nada. É assim, Paula, acima de tudo, tu crias novos líderes com uma nova mentalidade. Será assim? Fala um bocadinho É do teu isso projeto. mesmo. Criei o programa Liderança Sustentável 3D porque acredito verdadeiramente que um líder deve construir-se de dentro para fora. Eu acredito cada vez mais numa liderança mais humana, em que o primeiro patamar é estarmos conectados com a nossa essência, com o nosso propósito, porque se não estivermos conectados com a nossa essência, com o nosso propósito, também não temos condições de ajudar os outros. E muitas vezes nós estamos completamente desalinhados, porque a sociedade está muito no modo de fazer, 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 e esquecemos muito do modo de ser. E, portanto, sabes do meu percurso, tive 34 Sei. anos na área financeira e vivi muito com este modo de fazer. E também tive uma doença que já falamos daqui a bocadinho. E nesse sentido, eu quero eu quero trazer o meu testemunho, porque no fundo a primeira base, acima de tudo, é olharmos para nós, é aquilo que é a liderança pessoal. E o primeiro ponto é: eu olho para mim. Quantos de nós não olhamos para nós? No fundo, tu crias líderes nós próprios para depois criar um líder para o exterior, não é? Exatamente, É a base de tudo, a base é a base de energética tudo. toda. É toda isso. em tudo na vida, por mais que as pessoas tentem fugir a isto e andar aqui com outros subterfúgios, enquanto nós não tivermos a base energética alinhada com nós próprios, não poderemos fazer nada conciliado com o nosso propósito na vida, não é? É isso mesmo. E outra coisa, eu estou totalmente de acordo contigo, e a outra coisa é dizer que não é egoísmo nenhum, porque nós temos que ser a nossa primeira prioridade e a prioridade da nossa vida. Acima de tudo, para podermos ser algo que podemos dar aos outros com amor e carinho e transmitir o nosso amor ao próximo, não é? E com mais E, força, não é? Com mais alegria. eu vou voltar aqui um bocadinho atrás, Paula, se me permites, que é assim, Claro que tu foste sim. uma pessoa numa parte do meu autoconhecimento que eu tive a nível de muito intenso, que eu mais me interliguei energeticamente, quer a nível de amizade, quer a nível de conexão como pessoa, e considero-te uma grande amiga, mesmo tenho a certeza que é para a vida, e por isso te fiz este convite e sabia que, sem falarmos minimamente do que é que estamos aqui a falar hoje, não fizemos, isto é uma live realmente verdadeira, nós estamos aqui os dois realmente a fazer uma live verdadeira como ela deve ser e vinda do coração, que é acima de tudo. E eu senti que sempre dentro de ti que havia uma energia que se conectava com a minha. A partir desse momento, o tema que tu alcançaste, o teu target que tens do teu alvo de mercado, que é tornar o líder, mas no fundo tu trabalhas com pessoas, tal e qual como eu. A tua Exatamente. base é a mesma, é tornar as pessoas conectadas com a sua própria essência e perceberem-se elas mesmas e encontrarem-se e partirem então para o exterior, que é Certo. basicamente Neste programa eu faço questão de é o que tu dizer fazes, não que a é? liderança sustentável, a 3D, 3D, 3D. já explico o que é o 3D, é exatamente a base é a pessoa, porque sem nós estarmos alinhados connosco e depois fazermos o alinhamento com os outros, nada resulta. Porquê deste 3D? Porque eu acredito verdadeiramente que nós temos que alinhar o nosso caminho, alinhar a nossa visão, alinhar o nosso propósito. E por isso, muitas vezes perguntavam: então, mas tu falas de liderança e a liderança não é para as FIAs? Não, não é para as FIAs. Nós temos que ser líderes
Também é para as FIAs, respondendo melhor. Mas, acima de tudo, nós temos que ser líderes de nós próprios. E eu acredito que temos aqui vários patamares. O primeiro é um olhar para dentro, saber, eu olhar para mim, quem é que eu sou, que caminho quero percorrer, porque a maioria das pessoas não faz a mínima ideia, não consegue responder sequer a estas 3 perguntas. E este é o primeiro patamar. E depois de nós termos isto muito bem construído e bem alicerçado, não é? Com a nossa essência, com o nosso propósito, com a nossa missão, com a nossa visão, aquilo que eu quero trazer ao mundo, aquilo que eu quero construir, aquilo que eu quero deixar. Então aí passamos para o patamar das pessoas, o que é que eu, qual é o papel que eu quero fazer com as outras pessoas, que papel é que eu quero, quem quer ajudar, o que eu quero construir. E depois dentro das organizações. Muitos de nós esquecemos que há também este patamar que é muito importante. Qual é o papel que eu quero deixar dentro das organizações? Que papel é que eu quero fazer? E cada vez mais a organização deve ser uma continuidade de casa e, portanto, não deve ser um mundo mecânico, deve ser uma família, deve ser em que há um olhar humano para as pessoas, porque aí aprendemos muito, é onde nós passamos mais tempo e tem que ser genuíno o dar e receber. Sabes porque é que eu não te interrompi um único segundo? Porque é assim, tudo o que tu disseste pode ser alinhado em qualquer propósito de vida. Certo. Concordo inteiramente contigo. Concordas, não Concordo. concordas com isto? Portanto, tu falas, as pessoas podem dar o nome que quiserem, mas tu chamas de líder, e muito bem. Se não formos líderes nós próprios, não seremos nunca líder de nada, dentro do papel que queremos ter das próprias organizações e tudo mais, mas acima de tudo temos que ser líderes nós próprios. Correto? Isso mesmo. E por isso é que eu não te interrompi um único segundo, porque é assim, tudo o que tu estavas a dizer eu vou transcrever, porque é assim, excepcional. É assim, Paula, é assim, o teu propósito é excepcional e acima de tudo é assim, nós resolvemos fazer esta live, que é ter um olhar novo, um outro olhar sobre a liderança. Pronto. Certo. E a liderança tem que ser, tal como tu sabes, tal como eu sei, a liderança tem que ser vista de outra forma. No meu ponto de vista, é igual ao teu ponto de vista. Que é, eu A base trabalho, é a como pessoa. sabes, como tu sabes, eu trabalho com doentes oncológicos e doença grave. Infelizmente, ainda não há uma fomentação. Há a fomentação da responsabilidade social dos próprios líderes. Não é criada de uma forma base, mas é uma responsabilidade social que é criada numa necessidade de inserção no mercado. Que é por assim dizer, eu chamo-se solidaridadezinha. E por vezes não nos permitimos, como líderes, perguntar à simples pessoa que está ao nosso lado, que está a passar por um problema oncológico ou por uma doença grave, a simples pergunta: como é que tu estás? O que é que tu precisas? Concordas com isso? Concordo inteiramente e até diria ainda mais. Às vezes não é só a pessoa, porque o cônjuge, o irmão, a família que está a acompanhar não é nada fácil. E nós devemos ter uma visão mais alargada, não pensar só na pessoa que tem a doença, claro que é uma situação mais delicada, mas também devemos ter uma visão mais alargada, porque muitas vezes a pessoa que está a acompanhar o doente oncológico sofre tanto ou mais do que essa pessoa, porque ao meter para dentro E não tem os mecanismos de proteção que o próprio doente oncológico tem. Por isso eu também digo, e posso dar este dado estatístico, que isto é uma estatística já real há quase 2 anos, 65% das pessoas que eu acompanho são pessoas não oncológicas, mas são pessoas que apoiaram diretamente o doente oncológico, quer seja mulher, marido,
pai, mãe, Até pode ser um amigo, ascendentes, até pode ser um descendentes, amigo, não homens, interessa tudo o mais. grau de parentesco. Neste momento, amigos ainda não tive, mas tive a nível de descendentes e a nível de casal. Portanto, 65% já são de quem acompanha a doença oncológica. Porque normalmente o doente oncológico tem as consultas de ajuda da parte da própria oncologia, está muito salvaguardado. Por vezes não sabe essas regalias que tem, mas já está o sistema montado para ter a autoproteção. Quem acompanha é esquecido. Tem que É, engolir, engolir, é, engolir, é. engolir e pôr para dentro. E muitas as pessoas que acompanham estas situações não sabem muitas vezes como é que hão de reagir e, como tu dizes, metem tudo para dentro e é preciso ter atenção a quem está a apoiar. Eu tive situações ao longo da minha vida profissional que não era a pessoa, quer dizer, tive pessoas diretamente com o problema, mas também tive pessoas que estavam mal porque estavam a acompanhar processos oncológicos ano atrás de ano. E, portanto, não é nada fácil e essas pessoas não podem ser esquecidas também. E as empresas e nós, como líderes, ou como o líder não tem nada a ver, volto a dizer, com chefia, líder é sermos líderes nós próprios, temos que estar atentos a essas situações e temos que apoiar, e às vezes não é preciso haver uma regra imposta pela empresa. Acima de tudo, temos que ser flexíveis. Acima de tudo, como eu costumo dizer na brincadeira, as regras também são para não cumprir, porque a pessoa tem que estar primeiro. Olha, Paulo, eu vou-te dar um exemplo muito prático, que foi o meu exemplo e felizmente tive uma estrutura que me apoiou. É assim, o grande problema do doente oncológico hoje em dia em Portugal é, quando entra na parte da doença, tem que entrar em baixa médica, vulgar baixa médica, e é uma perca de rendimentos. Pronto. Mas mesmo durante os exames, consultas, a parte ativa da doença, radioterapia, quimioterapias, há uma necessidade, por vezes, acima de tudo, até neurologicamente, é muito importante não perder o contacto com o meio laboral. E o que eu defendo, acima de tudo, é que deve voltar à vida ativa o mais depressa possível. E o que se passa neste momento em Portugal é, se voltar à vida ativa, se colocar a alta, para voltar a ter baixa, pode-se voltar a ter uma sessão de quimio ou de rádio e sentir-se mal e já não pode colocar a baixa. Só ao fim de 2 ou 3 semanas é que pode colocar essa mesma baixa, depois de voltar a ter alta. E o que é que eu senti? Eu, durante o meu processo oncológico, pura e simplesmente não coloquei baixa. Precisamente por isto. Para não haver perca de rendimentos, mas tive uma estrutura de líderes, uma estrutura comercial que me apoiou, para eu adaptar o estilo de trabalho. Na altura ainda não se falava nem em Covid nem nada, em trabalho não presencial, e passei a trabalhar na altura em teletrabalho, que nem se falava em teletrabalho. Estamos a falar em 2015, portanto é uma situação que o teletrabalho nem se falava. E tive uma estrutura comercial que esteve aberta a esta situação, e teve aberta a esta situação que me deu a possibilidade, a adaptabilidade de eu continuar a trabalhar, não só pela perca de rendimento, mas por eu estar também conectado e ativo, e por muitos conselhos que se dê a uma pessoa de faça, descontraia a cabeça, de faça, desenvolva a sua aptidão mental, veja filmes, veja comédias, veja isto, se não estiver realmente conectada com o seu trabalho e voltar à vida ativa o mais depressa possível, a própria doença não sofre o processo de autocura que a própria pessoa pode canalizar para ela própria. Tu concordas com isto? Completamente. Eu, por acaso, também tive a sorte de, nas instituições onde eu trabalhei, esse cuidado era feito. Exatamente, tinha que ser uma figura não de baixa, mas as pessoas, as estruturas apoiavam o doente e deixavam flexibilidade para poder trabalhar e vir quando quisesse trabalhar. Quisesse, entre aspas. Pronto. Mas isto é tudo over isto é tudo fora do Exatamente. contexto normal.
Sim, não é? mas eu concordo inteiramente contigo que tem que haver aqui mudanças na legislação ou na maneira de atuar, porque há um caminho grande a fazer, porque há muitas empresas que não estão minimamente preparadas para Mas isto. eu tenho um princípio que é, se estamos à espera da legislação não vale a pena, temos petições, e agora de junho temos uma petição da baixa a 100% dos doentes oncológicos, que possivelmente daqui a um ano, daqui a 2, daqui a 3, pode vir a vir cá para fora, baixas a 100%. Mas o doente oncológico não precisa de baixas a 100%, não precisa de estar 5 anos em casa. Não. Como tu também sabes e eu também sei. O doente oncológico precisa de voltar à vida ativa o mais depressa possível. Não é? Certo. Portanto, neste momento o que precisamos é criar condições dentro dos líderes que tu formas Isso mesmo. para que tenham uma responsabilidade e uma aptidão social, não da solidaridadezinha de fazer o vulgo donativo empresarial ao final do ano, não é? Mas se calhar olhar para o lado, como eu digo, olhar para baixo, na estrutura, olhar para cima e perguntar o que é que eu posso fazer por ti para melhorar a tua qualidade de vida. Nem que seja um banco de horas, como existe a nível de legislação. Hoje em dia pode fazer um banco de horas, pode ser feito até das 20 às 7 da manhã e faz-se um banco de horas e quando uma pessoa tem uma sessão, precisa de um dia para descansar, usa esse banco de horas. Certo. Poucos doentes oncológicos sabem disto. Pronto. Eu até defendo mais, eu defendo que não deva ser olhado só para a doença oncológica, mas eu estou a olhar para o colaborador, eu estou a trabalhar com alguém, não é? Que está com uma necessidade. Não interessa se é doença oncológica, se é um filho Doença grave, doente, doença se é limitante, o que for. o que for. Eu defendo que cada vez mais, e por isso é que eu acredito que primeiro tem que haver aqui uma boa construção individual, para também termos esse alicerce, essa capacidade de olhar o próximo, porque se nós estivermos bem alicerçados e estivermos bem enraizados, temos muito mais facilidade em olhar para os outros, porque estamos no modo de ser e não no modo de fazer. Percebeste agora a rastar que eu te preguei hoje. Certo. Porque eu sei que tu estás a criar líderes, tens um programa excepcional, estás a criar líderes de sucesso neste país. E o que eu preciso é que e sei que o fazes, é dentro do teu projeto de liderança sustentável 3D, que esses líderes venham com esta mentalidade para o futuro. Isto não é através de leis, não é através de nada, é através de mentalidades, tal como tu fazes. Sim, é alterações, paradigmas mentais. Não vale a pena ir por outro lado. Sim, não, é como tudo na vida, é aquilo que eu comecei a dizer na brincadeira, que as regras também são para se furar, porque acima de tudo, uma regra é uma coisa vazia, é uma coisa que existe ali, mas não tem emoção, não tem... Pronto, e temos que olhar à pessoa, e quando olhamos à pessoa, se cumprir dentro da regra, ótimo, mas se não cumprir dentro da regra, também ótima, e portanto... temos que fazer a diferença e não tem nada, às vezes nada a ver com chefias, com cargos, tem a ver eu como pessoa, o que é que eu posso fazer melhor para mim e para os outros. Exatamente. É isso mesmo, Paulo. Em todas as situações. E isto nós temos que começar cada vez mais a construir uma sociedade cada vez mais humana. Eu acho que estamos a dar alguns passos, às vezes de vez em quando há assim os retrocessos, mas eu acho que eu acredito, eu sou muito positiva, não gosto de ficar num registro negativo, que a vida é uma desgraça, que isto é tudo negativo, que sou uma cambada de não sei do quê, não me interessa, é o que é que eu posso fazer para fazer diferente. E se cada um de nós pensarmos nisto, desta forma conseguimos mudar o mundo, conseguimos tornar melhor. Nem que seja uma pessoa, se cada um de nós conseguir mudar uma pessoa, ótimo. Temos aqui 2 exemplos, não é? Pensamos da mesma forma. É isso mesmo. Paulo, é assim, nós conseguimos gerar empatia entre os dois porque passamos por processos oncológicos, falando aqui abertamente.
mas é muito Não foi difícil. tão grave, graças a Deus, o meu Pronto, caso mas foi logo cada um detectado. é sempre grave. Sim, Eu considero que o processo oncológico é gravidade total, cada um a sua gravidade certo. total. Portanto, Uhum. nem é por ter passado antes pelo Crohn, não é por aí. Acho que a gravidade é o máximo de cada doente oncológico. Diz-me uma coisa, nós conseguimos criar empatia um para o outro porque eu consigo me pôr no teu lugar porque passei pelo mesmo. O que é que um líder pode fazer a nível de empatia perante uma pessoa que tem um problema oncológico? Empatia é impossível, porque eu considero a empatia, tem que mesmo se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente, não é? Não é só energeticamente. Eu considero que a empatia tem que ser total. Não é cá. Eu aí não estou totalmente de acordo. Pronto. Eu acho que é assim, se eu tenho alguém ao meu lado, não interessa aonde, com alguma necessidade, primeiro, paro, escuto e olho. Eu parar, escuto e olho, porque é assim, a pessoa, como é lógico, e pelo menos os casos que eu acompanhei, mais graves, tem sempre uma energia para cima. Eu estou bem, eu estou ótimo, eu vamos a isso, não sei o quê, e, portanto, faz-se muito mais forte. Portanto, a minha opinião, pode estar errada, atenção, não sou dona da verdade, é o paro, escuto e olho. Eu tenho que olhar para a pessoa, eu tenho que perceber, tenho que ter uma escuta ativa do que é que a pessoa me está a querer transmitir. Eu tenho que perceber a linguagem corporal e eu tenho que perceber quem está e o que é que me está a transmitir. Eu posso não ter empatia com a pessoa, não é? Posso não ser próxima, mas tenho que Mas tu estar passaste, atenta. mas tu passaste pelo mesmo problema. É isso que eu estou a dizer. O Não, que é mas que tu dizes aos líderes? eu estou O a que é que- dizer mesmo quando não passei. Eu estou-me a posicionar antes de ter passado, Ok, ok. ok? Como se eu não tivesse passado pela situação. E esquecendo o que é que tenha passado ou não. O que é que as pessoas devem, quando se apercebem que alguém está com algum problema, independentemente do que tiver, nós temos que parar, perceber o que é que nos estão a querer transmitir e escutar. Isto eu acho que é a primeira abordagem. E se eu perceber, não é? Eu posso não ser a pessoa que vá ajudar diretamente. Até pode ser, faz de conta que temos uma terceira pessoa envolvida e eu não sou a pessoa mais habilitada para ajudar, faz de conta uma Francisca. E chego ao pé de ti, Carlos, estou preocupada, parece-me que a Francisca precisa de alguma ajuda. Porquê? Exatamente. Eu não sei exatamente o que é que se está ali a passar, eu não sei o grau de gravidade, mas eu percebo que está ali a faltar algo, que alguma coisa não está bem. E peço ajuda, porque é assim, muitas vezes nós não estamos no papel, nem conseguimos perceber, e vamos falar, por exemplo, aqui noutro tipo de doenças, esquecendo a parte oncológica. Eu, por exemplo, tenho alguma dificuldade em lidar com doenças mentais, porque não conheço, não sei muito bem lidar, não sei muito bem como é que hei de agir, e então eu sei que aquela pessoa está ali com algum problema. Eu peço ajuda a alguém, devo pedir ajuda a alguém que está, que é mais capaz que eu para o fazer. Portanto, eu posso não ter empatia direta com aquela pessoa, mas algo não se está a passar, algo se está a passar que não está bem, e então eu tenho que pedir ajuda. E eu não tenho que tratar de tudo, é porque muitas vezes nós pensamos que temos que tratar de tudo. Não, não temos que tratar de tudo, porque muitas vezes nem sequer sabemos, nem temos condições para tratar de tudo, porque não simplesmente desconhecemos, não sabemos lidar com aquilo. Eu estou a dizer a minha verdade em relação a problemas mentais, mas eu Claro. tenho que ter coragem de dizer, olha, podes ajudar, há ali qualquer coisa que eu não estou a perceber, ajuda-me, ajuda ela, fala com a pessoa. E por isso eu concordo contigo, que temos que ter empatia, mas não é preciso. Não é.
não é condição absoluta para eu poder ajudar a pessoa. Eu tenho que saber pedir ajuda a terceiros. Não, eu não te quis interromper, porque o que tu estás a dizer é excepcional e acho que concordo a 100% contigo. O que eu estava a tentar dizer é por vezes difícil um líder Certo? ter o sentimento empático total perante um colaborador que, por exemplo, tem uma doença grave, uma doença limitante, uma doença que seja de for psiquiátrico, psicológico, tudo mais, que seja um distúrbio, uma coisa qualquer, é difícil ele ter empatia. Tal como tu dizes, tu sugeres aos teus líderes que procurem essa mesma ajuda a terceiros, não é? Pronto. Certo. O que eu estou a dizer é a dificuldade que os líderes têm de admitir isso mesmo, que não sabem lidar com essa falta de empatia por não se conseguirem pôr na situação dessa pessoa. Pois, mas isso... E tomar essa solução que tu acabaste de dizer, de assumir-se eles próprios, envergonharem-se eles próprios, não é? O sentimento de vergonha, que é um dos mais difíceis de admitir, que é, e de insegurança, de dizerem, eu não sei lidar com isto, ajudem-me com quem saiba. E é isso que tu Há sugeres uma a coisa todos os que... líderes. Exatamente, há uma coisa que os líderes têm que ter por base. Nós, obrigatoriamente, não sabemos de tudo, nem pouco mais ou menos. Nós não sabemos, muitas vezes, de nada, que é diferente. Nós simplesmente pomos as pessoas, estamos ao serviço, devemos estar ao serviço das pessoas e pôr as pessoas a conversar. Ponto. Eu posso ser completamente ignorante em muitas matérias. Não preciso de saber de nada. Nada. Eu só tenho que saber pôr as pessoas a conversar. Em toda a minha área profissional, como tu sabes, e sabes qual é, as coisas, os melhores resultados obtive quando mostrei a minha fragilidade perante as pessoas. Foi quando disse, eu preciso da vossa ajuda, estou aqui, não consigo fazer isto, preciso da vossa ajuda, tenho a minha fragilidade, aí formam-se as grandes equipas e conseguem-se os grandes resultados, que é precisamente isso que estás a dizer, não é? Porque muitas vezes as pessoas confundem que líder tem que dominar as coisas. Líder não tem que dominar. Líder tem que agregar pessoas, tem que juntar pessoas, tem que se conhecer e tem que tentar juntar as pessoas e tentar que haja uma partilha e que haja uma comunicação e promover essa comunicação. E não ter pudor de mostrar as suas fragilidades, sejam elas quais forem. Sim, porque há uma coisa que é certa, nós não dominamos as coisas. Ponto. Nunca. E, portanto, é uma aprendizagem e cada vez mais, às vezes, pessoas mais novas, em termos de experiência ou até em termos de idades, dão-nos grandes ensinamentos. E, portanto, está-se bem. É preciso ter tranquilidade, é preciso estar flexível. Acima de tudo, é uma tarefa de dar e receber. É aquilo que eu defendo, atenção. Claro que há líderes que não defendem nada disto, defendem mais que a liderança é de objetivos, é de cumprir ferramentas. Eu, pelo menos, gosto de transmitir este lado mais humano. Sabes que eu estou na área comercial há 29 anos, portanto sabes perfeitamente que defende isso a 200% e só assim Sim, nas áreas comerciais é muito duro, é muito duro. Só assim se consegue resultados hoje e não há forma de fugir disso. Só assim que se conseguem resultados e duradouros. Há 29 anos que eu estou. Eu sei que pareço um miúdo de 20 anos, mas já tenho 46. Eu não digo a minha idade, que as senhoras não dizem a idade. Pronto. Agora, o que nós pretendemos, acima de tudo, é juntarmos aqui os dois feitos malucos, que é mesmo assim. Isto é uma live real. Verdade, uma live de partilha. 2 minutos antes de começarmos a live é que nos contactámos, isto seja real e dito, e nós pretendemos, acima de tudo, dar um olhar. Não, e uma coisa que eu proponho aqui, se estiveres de acordo, como é lógico, é as pessoas nos desafiarem.
e dizerem: olha, nós sentimos necessidade deste assunto, nós a minha empresa, não precisam dizer a empresa, ou a minha vida precisa desta área, precisamos de. Gostava que vocês falassem da área de qualquer assunto, pronto, porque mesmo quer tu, não sabemos tudo. E muitas vezes vêm aqui pessoas contribuir nas lives, nestas temáticas e outras que possamos abordar, e que enriquecem o tema, e isso é que é a verdadeira transformação. É a transformação na liderança, como pode ser a transformação verdadeira em diferentes áreas. Porque o contributo de todos, por muito pequeno que seja, faz a diferença no mundo. Se consegues dar o amor a uma pessoa e transformá-la, já fizeste a tua missão, não é, Paula? Exatamente, é isso. Isso é o meu lema, é o teu lema. Felizmente há mais pessoas que conhecemos assim, não é? Sim, é isso mesmo. E eu acho que isso faz a diferença, porque se queremos construir um mundo melhor, se queremos construir, porque estávamos aqui a falar da doença oncológica e mais do que, e tu melhor do que eu, podes explicar e falar sobre isso, porque há o durante, mas eu acho, pelo menos do que eu tenho assistido, da pessoa que tem a doença, o pior é o depois. É precisamente porque acabaram-se as equipas, há aqui um vazio em que uma pessoa não está bem, não sabe muito bem como é que faz, não é? Voltámos a dar valor ao minuto e não à hora e não ao dia, como eu digo. Voltámos a ser criativos, voltámos a querer dar um impulso na nossa vida e não sabemos como nem por onde começar. Exatamente. E aí não há uma rede de apoio, não é? Não há uma rede de apoio e as pessoas têm que voltar ao seu dia a dia e depois, passados X meses, ai, o que é que foi aí? E aqui há uma grande lacuna, quer nas instituições profissionais, onde a pessoa está inserida, quer na parte dos serviços médicos, dos hospitais e isso. Não sei, pelo menos eu desconheço, até pode ser que já haja esse estilo de apoio, esse tipo de apoio. Já tens algumas instituições. E são projetos excelentes, por exemplo, um deles que eu conheço em Gaia, que a pessoa mesmo tendo, quando está durante o processo oncológico, tem toda uma estrutura de apoio, até integração novamente na vida profissional, caso a tenha perdido. Só que são casos de exceção, não é? São de exceção e que não são divulgados. E então o doente oncológico, quando chega a essa parte, sente um vazio profundo e é realmente aí que vem que eu chamo a doença, que se pode tornar então em doença mental. Sim. Como tu Eu acho, bem pelo falas. menos, sim, pelos casos que eu acompanhei de perto, eu notei que as pessoas foram-se mais abaixo nesse período do que na época dos tratamentos. Porque os tratamentos há um sintoma, vá lá, físico, mas estás a lutar, não é? Há ali uma luta, há ali o stress. É uma sobrevivência. É o nosso medo basilar da sobrevivência e vem ao de cima. Pronto, aí é a sobrevivência total. E depois, no período a seguir, e agora? E agora? O que é que isto quer dizer? Depois vêm as novas ideias, os novos projetos, a adaptabilidade e ao vazio. E é por isso é que eu queria também perceber, e tu conheces o programa, por isso é que eu queria sonhar com um propósito. Não interessa ter sonhos, interessa ter sonhos que levem a um propósito. Por isso é que eu queria este programa para apoiar precisamente essas pessoas, e tu percebes isso melhor do que ninguém. Sim. E eu acho que é um projeto espetacular, acho que deves ir mesmo em frente e com todo o empenho nesse projeto, eu sei que sim, porque é necessário e é preciso fazer a diferença na nossa sociedade. E às vezes pequenas coisas nós conseguimos mudar, não é? Sabes que o meu propósito era deixar precisamente um legado, como tu sabes, e
Queres falar um bocadinho sobre isso já agora, para quem nos está a ouvir? Sim, Agora posso. sou eu que ponho a casca de banana. Pronto, agora puseste uma casca de banana. Eu, como tinha uma experiência no meu próprio corpo, 19 anos de doença, que isto parece que houve uma altura que eu dizia que era o triple C, que era doença de Crohn, cancro e Covid. Tinha tudo ao mesmo tempo, portanto, É eu os era o três triple Cs. C, eu os 3 Cs. E tu sabes que eu brincava muito com isto e falava muito com isto, então eu cheguei a uma altura, durante estes períodos de 19 anos, andei sempre a adquirir autoconhecimento e criar conhecimentos de ferramentas para mim próprio, porque também estava na área comercial e nunca parei, e nunca coloquei um dia de baixa, não é? Portanto, deves calcular que em 29 anos foram períodos muito gostosos. 9 cirurgias, por aí fora, tudo mais. O que é que eu detectei? As minhas necessidades e as capacidades que eu criei para mim próprio, comecei a sentir que a pessoa do lado também tinha. E comecei a fazer por conta própria e sem formação dita mais necessária, eu era o conselheiro dos doentes oncológicos das pessoas que estavam à minha volta. E comecei a ser. Há 19 anos que era assim. Doentes oncológicos, doenças graves e por aí fora. Como tu sabes, certifiquei-me, tirei formações, complementei as minhas certificações com outras áreas de formação para ir mais além, a nível de neurociência e tudo mais, terapias holísticas, como tu sabes, e o que é que eu fiz? Neste momento, precisamente nesse vazio, eu estou a acompanhar doentes que eu não quero que deixem de sonhar, porque o grande problema do doente oncológico é quando passa pela doença, precisamente nesse vazio, deixar de ter sonhos. Uma pessoa que deixa de ter sonhos, deixa de viver. Então a minha missão de vida era que as pessoas continuassem a sonhar. Foi o primeiro ponto. Camada. Depois, a primeira necessidade. Começaram a chegar pessoas que necessitavam de continuar a sonhar. A segunda missão que eu comecei a ver, quero criar um propósito de vida, levar estas pessoas para terem um propósito de vida. Tudo bem. Mas eu quero deixar um legado nesta vida. Então encontrei-me comigo próprio, não é? Fui ao encontro da minha ciência e encontrei-me. E então o que é que eu fiz? Criei aqui um projeto que está sempre giro. E então estou a levar as pessoas a ter os seus sonhos e a criar o seu propósito de vida, que ao mesmo tempo está a ser um legado. Cria um problema, porque eu pensava que ia deixar o legado daqui a 10, 15 anos, quando chegasse a minha altura da minha energia fluir neste mundo. E neste momento posso dizer que eu, neste momento, quando vejo pessoas que passaram por mim a constituir empresas, a dizer-me, Carlos, criei mais 2 postos de trabalho, Carlos, consegui ajudar mais dois doentes graves com isto. Para mim, isto era o legado que eu queria deixar. Portanto, Boa, parabéns. Então já é bom sinal. É sinal, olha, são vários sinais positivos. o que é que eu te quero Estás deixar no hoje caminho aqui, certo. aos 38 minutos e 5 segundos desta live? Agora o meu legado aumentou. Quer deixar uma escola de autoconhecimento acessível a todos, em que o dinheiro não seja limitação para adquirir o autoconhecimento, de conseguir construir os seus sonhos e os seus propósitos de vida. Bora. Estou cá para te ajudar. Precisares? É isto que Bora. eu quero. É isto que eu quero. Tenho já uma rede de todas as pessoas que passaram por mim que estão cá para me ajudar, estão cá para fomentar isto tudo, e é este o legado que eu quero deixar. Quero Estás de deixar uma... parabéns. Só tens de te sentir orgulhoso e Estou, e estou a festejar tudo, todos os momentos que tenho tido. Esta semana foi mais um momento de festejo, quando vejo mais uma notícia destas, não é, que tive. olha, e deixa-me só pegar aí nessa tua frase e desculpa-me interromper-te. Uma das coisas que eu tenho presenciado é que as pessoas não comemoram as pequenas vitórias, Então, não. os pequenos sonhos. E tu acabaste de dizer aí uma frase, e desculpa ter-te interrompido. Pá, se há mensagem que uma das mensagens que eu gostava de deixar nesta live é: comemorem, aproveitem bem, por muito pequena que seja,
Aliás, 2 mensagens. Uma é comemorar, aproveitem bem todos os pequenos momentos, pequenas vitórias e comemorem muito. Todas. E façam a diferença no mundo, porque todos nós, em todas as áreas, independentemente da área que estejamos a trabalhar, podemos fazer a diferença. Por muito pequena que seja, nós garantidamente podemos fazer. Tudo. E desculpa ter-te interrompido, mas é uma coisa que eu tenho estado cada vez mais atenta e acho que devemos ressalvar e salientar muito isto. Comemora, aproveita. Comemorar mesmo. Muito, muito, Exatamente, muito, muito, muito. exatamente. Eu vou-te dar um exemplo. Quando estamos à frente de uma máquina de rádio, nós quer ficar curado. Quando saímos da máquina de rádio, eu quero voltar a andar normalmente. Quando voltamos a andar normalmente, eu quero ter o melhor emprego do mundo. Quando voltar ao emprego, depois quero ter o melhor emprego. E passamos para estas fases e não comemoramos nada. Certo. Temos que comemorar todos os dias as pequenas vitórias. E neste momento. E acima de tudo, um trabalho de casa que deixo para toda a gente. Olhem para vocês. Essa é a primeira tarefa que devem fazer e é mais importante da nossa vida. E deitar os pontapés nos egos, deitar os pontapés. Exatamente. Deixarem-se de coisas. Olha, eu não digo outra, não deixarem-se coisas com M, que é para não dizer outra coisa. Já me conheço um bocadinho e saía-me. Tu queres deixar alguma mensagem, que já vamos com 40 e tal minutos? Quero acabar por aqui. Quero deixar a mensagem que é assim. Quero voltar a repetir contigo, como é óbvio. Estou disponível, já sabes que no teu projeto estou 1000% disponível. E eu também estou disponível para o teu, como tu sabes, interligam muitas coisas e principalmente interligamos a nível de energia porque estamos aqui. Pronto, isso é o basilar. O resto tudo se interliga, qualquer que seja o projeto. Eu neste momento quero deixar uma mensagem que é sonhem muito, sonhem para alcançarem um propósito. Certo. E eu deixo aqui uma mensagem, vocês são a vossa primeira prioridade da vossa vida, não são os outros, são vocês, não se esqueçam disso. Paula, obrigado. Muito obrigada. E muito obrigado. Não sei fazer aquelas coisas, olha, agora até ficou bem. Olha, demorou, mas sempre fizemos finalmente bem. E agora há que repetir. Vamos repetir. Está bem, Paula? Muito obrigado. Beijinho. Um beijinho para quem nos está a ouvir. Tudo bom. Obrigado por tudo. Obrigado.